Olá a todos. Cá estou novamente para comentar a situação sociopolítica na Guiné-Bissau nos últimos 7 dias. Vou procurar ser muito conciso no meu comentário, cingindo apenas 3 grandes temas, nomeadamente a situação que se vive no seio do Madem, mas destacando sobretudo o cinismo político de Brahima Camara e também aflorar um pouco esta ideia que eu veiculei no vídeo passado de aconselhar o engenheiro Domingos Simões Pereira a não regressasse para já a Guiné-Bissau, bem como, enfim, traçar aqui mais ou menos algumas balizas ou como se pode lidar com o Umaru Sissoko Embalo nos próximos dias e também tentar descortinar aquilo que, a meu ver, ele poderá ser obrigado ou enveredar ou mostrar a sua real faceta neste último semestre que lhe falta para terminar o mandato. Mas desde logo falar a situação que se vive no seio do Madem. Como eu disse no vídeo anterior, não vou voltar a pormenorizar ou a abordar esta questão, mas queria só destacar aqui o cinismo político de Brahima Camara. Brahima Camara é uma pessoa, como eu disse no vídeo anterior, é uma pessoa tipo hipócrita. Além de ser hipócrita, é uma pessoa falsa, é uma pessoa também traidora. E uma pessoa também que vive à margem da lei. Tanto por esta razão, por viver neste obscurantismo, nesta deslealdade e de viver na hipocrisia, que fez com que ele está nesta situação que agora está. Aliás, há um ditado popular que diz: zangam-se as comadres e descobrem-se as verdades. As verdades agora que estamos a descobrir têm a ver com este embate entre Brahima Camara e Umaru Sissoko Embalo. Afinal, Brahima Camara não fez nada como aparentava fazer. Fez tudo com base nos seus próprios interesses, com base nos seus egocêntricos e insaciáveis interesses, em prejuízo ou em detrimento total daquilo que são os superiores interesses da Guiné-Bissau. Porque nós vemos, e ele falou, e eu acredito, em tudo aquilo que ele tem vindo a falar, a maioria significativa daquelas coisas são verdades. Mas são verdades que, como se costuma dizer, engana-me com as verdades. Ou vejo-me enganando dizendo algumas verdades. Não são verdades numa perspectiva holística. São verdades fragmentadas que realmente Sissoko lhe traiu. Que Sissoko que tinham feito o acordo para, entretanto, Sissoko só fazer um mandato para ele depois, enfim, também ser Presidente da República. Eu acredito em tudo isto. E depois essas outras pessoas também que lhe traíram no seio do Madem, tudo isto é verdade. Mas a verdade é que Brahima Camara só fez estas situações por calculismo político, como ele é habitual. É uma pessoa que é calculista, uma pessoa interesseira, uma pessoa que que vive à margem da lei. Ora, agora ele está, enfim, a receber fatura de tudo aquilo que ele andou a semear ao longo de todo este tempo. E depois, só para ver como eu estava a dizer que Brahima Camara é uma pessoa muito cínica, não era bem pouco tempo que Brahima Camara dizia que ele não é um homem de arrependimento. E certamente quem acompanha a situação política da Guiné-Bissau viu estas afirmações. Ele, na entrevista que deu na RTP África, disse claramente, o jornalista perguntou: mas você arrependeu-se por ter apoiado o Umaru Sissoko Embalo? Ele respondeu peremptoriamente que ele não é um homem de arrependimento. Mas agora, nessas últimas intervenções, ele demonstrou claramente que está arrependido por ter apoiado o Umaru Sissoko Embalo. A única coisa que eu queria aqui deixar, para não, enfim, continuar nessa situação, comentar sobre isso, é de apelar a todos aqueles que estão a acompanhar esse desenrolar no seio do Madem, para nós, enfim, estarmos atentos e ir acompanhando, sem excitações, sem tomar partido, sem entrar, enfim, de demonstrar que Brahima Camara, temos que proteger Brahima Camara. Nós não temos que proteger nem Brahima Camara, nem o pessoal do Madem, nem ninguém. Nós temos que proteger a Constituição da República e a legalidade. Quem não vive de acordo com a legalidade, quem não vive de acordo com a Constituição, não pode depois vir a querer beneficiar da Constituição, da proteção constitucional e da legalidade. Brahima Camara agora está a falar tanto de violação de estatuto, mas ele esqueceu que ele, enfim, compactou com o Umaru Sissoko Embalo para violar a Constituição, para violar a legalidade.
Porque se Umaro Sissoko Embalo tivesse deixado ele exercer a influência que queria exercer, obviamente que ele continuava ainda calado. E mais uma outra situação. O pessoal do Marém que está a fazer-se de vítima, não são vítima de coisinha nenhuma e nem Brahma é vítima de coisinha nenhuma. Porque essas pessoas não têm poder, não foram dados poder, não têm nenhuma legitimidade para estar a achar que estão a ser retalhados com o Umaro Sissoko Embalo. A história do Umaro Sissoko Embalo já vamos abordar isso. Mas essas pessoas não têm nenhuma legitimidade, nenhuma moral e nenhuma, enfim, credibilidade para estar aqui a fazer umas exigências a Umaro Sissoko Embalo. Porque eles não ganharam poder, não ganharam as eleições. E antes, pelo contrário, eles foram postos na oposição. Mas eles que ao longo destes anos todos andaram à custa da Constituição, a revelia da Constituição, melhor dizendo, revelia da legalidade, e estão no poder. Quem é vítima, como eu disse nessa história toda, é o PA Arrancou, o PAGC e o engenheiro Domingos Simões Pereira. Então, essas pessoas que são mais vítimas. Agora, o pessoal do Marém, não. Brema fala, mas não diz coisinha nenhuma. E depois, além de outra coisa, é uma pessoa que é um doente patológico do ponto de vista narcisista. Eu fiz aquele outro, eu fiz... Quer dizer, não fez nada. Andou nessa marginalidade e marginalização do ponto de vista jurídico-legal. Agora está a colher tudo isto. Por isso eu só apelo a todos aqueles que estão a assistir a essa história para não dizer que nós temos de defender Brahima Câmara. Não. Nós não temos que defender nem Brahima Câmara, nem ninguém. Nós temos que defender a Constituição e a legalidade. Porque se a Constituição for defendida, a legalidade for defendida, obviamente todos os cidadãos guineenses, sem exceção, estarão sob proteção, estarão amparados, estarão assegurados os seus direitos, liberdades e garantias, sobretudo os seus direitos fundamentais. Por isso, eu continuo sempre a tocar nesta tecla, melhor dizendo. Que nós temos que defender a Constituição, temos que defender a legalidade. Não temos que defender A ou B ou C, porque nós isso estamos a fazer uma discriminação. Temos que defender todos. Pronto, mas para defender todos nós temos que, enfim, defender a legalidade e defender a Constituição em última instância. O que o Brahima Câmara não fez e nem se dignou fazer ao longo deste tempo todo. Antes, pelo contrário, ele, enfim, fez uma cobertura da ilegalidade. Quando digo o Brahima, falo do pessoal do Madem, porque essas pessoas, como eu disse, são pessoas anarquistas, pessoas que não têm cultura democrática, pessoas que não estão para viver em Estado de Direito Democrático. Pessoas que não têm civilização e não têm educação e não têm cultura democrática, não têm nada. São pessoas que andam só na marginalização e marginalidade, no obscurantismo e nas traições. São essas pessoas que fazem parte, a maioria delas, do Madem. E eles agora estão a zangar-se, zangam-se com Madem e descobrem-se as verdades. Por isso, volto a apelar a todos, mas sobretudo as pessoas do PAGC, para acompanharem essa história. Porque essa história toda vai acabar aqui. É questão de não cumprimento da Constituição. Porque essa instrumentalização que os juízes do Supremo Tribunal de Justiça estão a ser feitos é para quê? Para obstruir a justiça. Ora, é isto que nós andamos a lutar esse tempo todo, para segurar a legalidade, para proteger a Constituição. Porque se esses valores eram assegurados, certamente que hoje em dia Brahima não era estar aí a chorar de violação de estatuto e muito menos o PRS por parte desses inconformados, porque mesmo que fizessem isso, a Constituição ia ser cumprida através da própria fiscalização, através dos tribunais. Mas o que nós vemos ao longo deste tempo todo, deixaram o Umaro Sissoko Embalo controlar todos os poderes, agora consolidou e está a fazer a seu bel prazer e todos estão sujeitos aos caprichos ditatoriais dele. Essa é a fatura que o Brahima vai pagar e o pessoal do Madem e da própria retaliação e com muita pena minha, mas cá se faz, cá se paga. Há um poema muito famoso de Bertolt Brecht sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele falava nessa ideia. Primeiro levaram os desempregados. Como não era desempregado, não me importei. Depois levaram os miseráveis e eu também não me importei. Depois levaram a classe operária, também não me importei. Ao fim e ao cabo, no final, a mim que chegaram para levar. Como eu não importei com aqueles outros todos, ninguém também importou comigo. Este poema insere esta grande verdade, que nós temos que combater a justiça em qualquer ocasião. Aliás, já dizia Martin Luther King, a injustiça em qualquer lado tem que ser denunciada e tem que ser combatida. Mesmo que não nos visa diretamente a nós temos que combatê-la, porque essa injustiça um dia vai acabar por, enfim,
apanharmos, nós vamos acabar por ser vítimas dessa mesma injustiça. É isso que está a acontecer neste momento com Brahima Camara. A fatura vem e vai ver. E tudo ainda que ele está a sofrer, não sofreu nada em comparação às pessoas que foram vítimas desse maquiavelismo de Brahima Camara, porque muitas pessoas morreram por causa disso, de forma direta e de forma colateral, ou direta e indiretamente, e as pessoas que estão a sofrer, que passaram fome, que foram privados de estudar, de progredir, os guineenses em geral. Quer dizer, o que está agora a acontecer, isso é mínimo. E vamos ver essa história, como é que vai ser o seu desfecho. Pronto, sem entrar mais em prolegômenos sobre este assunto, eu penso que aqui o único apelo é nós ir vermos o filme, porque nós não conseguimos travar aqui Sissoko nestes seus ímpetos de vinganças de retaliação e de abuso de poder e de abuso da autoridade. Por quê? Porque ele meteu a Constituição no seu bolso. Ele faz e desfaz a seu bel prazer. E quem ajudou a fazer isso é o Brahima Camara, número 1, e também tem outros ainda, que depois a seu tempo nós vamos ver. Falo de Brahima Camara, falo de Nuno Gomes Nabian, falo do PRS, falo das chefias militares, mas representado por Biagé Nantam. E cada um vai pagar a seu tempo. Agora, voltando à segunda questão, a questão do engenheiro Domingos Simões Pereira, o seu não regresso. Eu quando falei isto, e volto novamente a repisar isto, Domingos Simões Pereira não tem necessariamente que ir para a Guiné-Bissau. Por quê? Porque a situação é muito imprevisível na Guiné neste momento. Com este semestre, 6 meses para terminar o mandato, essa obsessão translocada de Umaru Sissoko Embalo para todo custo, enfim, conseguir ter o poder e continuar a permanecer no poder, ele vai começar a cometer loucura. Aliás, nós vamos começar a ver a verdadeira faceta do Umaru Sissoko Embalo, porque ele já não tem nada a perder. E ele vai pôr os guineenses todos a perder para fazer vincar a sua vontade autoritária. Logo, todos estes desenhos, estes cenários que estão a desenhar nos próximos tempos, não devemos perder de vista que o visado número 1, o adversário número 1, melhor dizendo, é o engenheiro Domingos Simões Pereira. Este é o adversário de Sissoko. E Sissoko vai fazer todos os possíveis para poder, enfim, aniquilar ou eliminar de várias formas, quer seja eliminação política ou própria eliminação, se for casos extremos, física. Há de várias formas, cenários que nós podemos aqui tentar, enfim, antever o que vai acontecer. Agora, Domingos Simões Pereira tem havido pressão para mostrar que ele é corajoso, que ele não tem medo, e depois é setembro vitorioso agora, centenário da Amílcar Cabral, mas isso tudo ele pode fazer isto com a diáspora. Aqui em Portugal, Inglaterra, França, ou em Cabo Verde, em outros países, faz isso. Não é preciso ir lá na Guiné. Neste momento tem que resguardar o mais possível. As pessoas já estão lá. Domingo não precisa estar porque tem lá elementos altos dirigentes do PAGC que podem fazer essa cobertura. Por que eu estou a dizer isto? Porque qualquer tentativa ali, as coisas podem descambar. Há um cenário todo de imprevisibilidade que está a pairar na Guiné-Bissau. E Sissoko pode, inclusive, precipitar situações para legitimar a sua permanência no poder. Nós não podemos descartar tudo isso. Tentativa de invenção de golpe de Estado, ele pode inventar novamente tentativa de golpe de Estado, ou inclusive instrumentalizar uma situação para quê? Para poder, ou até tentar prender o engenheiro Domingos Simões Pereira. Nós sabemos prender porque já está novamente a ensaiar isso com Alia Satu Camara. E ele pode inventar essa situação e qualquer reação, porque vai ter certamente reação da população, cria um caos, vai instaurar o estado de emergência no país, com o objetivo último continuar no poder e não haver situação para as eleições, etc, etc. Logo, todos esses cenários nós temos que pôr em cima da mesa, porque quando uma pessoa está obcecada por poder, ele é capaz de fazer tudo. Nós não vemos ainda aquilo que é a pior faceta do Umaru Sissoko Embalo. Nos próximos tempos nós vamos ver da forma como vai ficar a tratar o Madem, sobretudo a ala afeta ao Brahima Camara e o próprio Brahima Camara. Já não digo em relação a Nuno Gomes Nabian e o pessoal do PRS, porque tem ainda ali mais reservas e ele não sabe. Mas o engenheiro Domingos Simões Pereira
Ele não tem assim tanto medo, porque ele não tem nada a perder. Por isso, continua aqui em Portugal. Se tiver que fazer atividades, faz com a comunidade aqui, faz noutras circunscrições territoriais, mas evita neste momento. Agora perguntaram-me que é a altura que tem que ir para a Guiné-Bissau. Na altura exata, na altura oportuna. Agora Nuno Gomes Nabian volta no dia 30. Fernando Gomes Dias e com elementos altos dirigentes do PAGC fazem a luta que têm que fazer, que entenderem mais adequado para fazer pressão para que as eleições presidenciais sejam feitas ainda em novembro, como manda a Constituição. Só pena, como disse e bem o Nuno Gomes Nabian, no dia 27, o Umaru Sissoko Embalo não ser Presidente da República e temos que pôr um próximo Presidente da República, neste caso, que tem que ser inevitavelmente de acordo com a Constituição, Engenheiro Domingos Simões Pereira, interinamente, mas só para ser Presidente e para marcar eleições, para irmos eleições presidenciais e resolvermos esse impasse. Mas até lá, como eu disse, Engenheiro Domingos Simões Pereira tem que resguardar, porque ele é alvo de todos os lados, para prevenir e ter muito cuidado para não cair nessa cantiga de querer provar, de mostrar que ele é corajoso, que não tem medo. É que as críticas, as pessoas sempre vão fazer críticas. Nós temos que saber, como eu tinha dito no outro vídeo, momento para aparecer, momento para não aparecer. Momento para ser mais ousado, momento para ser menos ousado. Momentos para todas as ocasiões, vai dependendo do evoluir da própria situação. É o meu conselho, amigo, porque eu tenho um pressentimento muito forte que Sissoko está a orquestrar muita coisa, mas sobretudo conta a sua integridade física. Por isso, acautele-se e toma precaução e resguarda. O que é que vai fazer neste momento na Guiné? Não vai fazer nada. Não vai fazer literalmente nada. Se é setembro vitorioso, celebra setembro vitorioso aqui. E se a atividade das pessoas saírem na rua, Sissoko não deu sinais de que vai mudar esse cenário de querer condicionar a liberdade de manifestação. Mas mesmo até que deixasse, as pessoas fazem, Domingos fica aqui, não vai. Agora, se for lá, vai arcar com as consequências, tudo que é inerente a essa situação. Porque a situação nos próximos tempos, sobretudo a partir de setembro, vai haver uma convulsão política na Guiné de tal ordem que ninguém pode prever, nenhum analista, nem comentador, nem político, do que é que vai acontecer na Guiné. Mas certamente nós estamos numa situação muito perigosa, numa situação de convulsão a nível do país que vai ser instrumentalizado no Moron por Umaru Sissoko Embalo. Porque ele está disposto a tudo, mesmo que é para pôr a vida das pessoas em causa para continuar no poder. Por isso o engenheiro deve ser, ser inteligente não lhe falta, mas prudência, mas sobretudo aqueles também que lhe cercam, para aconselhar no bom sentido. Neste momento, não. Se tiver lá para mais no futuro, volta. Nuno Nabian vai e Fernando Gomes Dias já estão lá. Eles é que puseram-no lá e sabem também artimanhas como é que tem que combater. Pronto. E nós estamos aqui e vamos averiguando. Enfim, é tudo isto. Isto é meu sincero conselho que eu tenho que lhe dar e espero que tomem estes conselhos em consideração, porque a situação está muito complicado. Aliás, eu penso claramente que o engenheiro Domingos Simões Pereira tem mais elementos, tem mais informações do que isso que eu estou a falar. Eu não falei com ninguém me dá informações, aliás, nem denuncio nada. Antes, pelo contrário, eu faço comentário, posso estar equivocado, como posso estar a acertar. Mas, obviamente, que eu acho que a situação não está nada bem na Guiné para ir neste momento. Por isso, eu aconselho para, enfim, ter em consideração este meu conselho. E última questão, só para terminar, dizer que o Umaru Sissoko Embalo queria falar muito sobre ele, sobre os cenários, os possíveis cenários que vai, enfim, acontecer o país nos próximos tempos. Mas eu não quero esticar muito, já falei muito. Essa situação, esse assunto prometo no próximo vídeo abordar. Mas só deixar aqui uma situação. O engenheiro Nuno Gomes Nabian volta no dia 30 para a Guiné-Bissau. E há toda uma campanha já para ir recebê-lo no aeroporto e que tudo indica que vai, enfim, ter uma intervenção. Agora o Umaru Sissoko Embalo vai proibir Nuno de receber os admiradores, simpatizantes e também o pessoal dos partidos que vão lá estar presentes, inclusive até o PAGC e o MADEM de Ibrahima Camará e também o PRS de Fernando Dias. O Umaru Sissoko Embalo e Boticande e Macedo, vocês vão proibir ajuntamento no aeroporto.
Eu espero que sejam coerentes para fazerem isso também. Mas o que nós vamos ver não vai acontecer. Por quê? Porque o Umaru Sissoko Embalo gaba-se de mostrar que ele é forte, tem poder, autoridade do Estado, mas é um covarde. É um covarde e um fraco. Porque uma pessoa que é forte com os fracos e é covarde com os poderosos, essa pessoa não merece consideração. Eu queria que aplicasse a mesma bitola que fez em relação a Brema Camaré, que fez noutras ocasiões em relação ao engenheiro Domingos Simões Pereira. Agora tenta fazer isso com o Nuno Gomes de Avião. Daí nós ficaríamos a saber que realmente este homem é um homem forte. Mas não vai acontecer. Por quê? Porque tem medo, é um covarde. Porque sabe que o Nuno é forte tal como o próprio Umaru Sissoko Embalo, como você. Por quê? Porque são pessoas que têm influência nas Forças Armadas e sabe qualquer tentativa ali que vai ter, como se costuma dizer, uma resposta imediata. Mas agora vão arranjar pretextos ali e não vai acontecer nada. E Nuno Gomes de Avião vai aglomerar pessoas e vai falar à vontade. Estou a dizer isto, não é que eu não defendo a manifestação, mas é de mostrar a incoerência e contradição, o abuso. Quer dizer, ser forte com o fraco, mas ser fraco com o forte. Porque o engenheiro Nuno Avião fala e fala muitas coisas, mas quando são os outros, já vêm com força, mostrar capar, vou fechar goerlas. Então fecha agora goerlas de Nuno Gomes de Avião, que ele acusou de ser um traficante, de meter negócios ilícitos, sobretudo branqueamento dos capitais, de, enfim, tirar dinheiro do erário público, de ser um ditador. Por que é que não lhe fechou-lhe goerlas? Não vai fechar porque Nuno Gomes de Avião é forte. Pronto, mas se fosse de engenheiro Domingos Simões Pereira e fosse, por exemplo, Brema Camaré e outros dirigentes partidários ou alguma pessoa da sociedade civil, daí já vinha assanhado. Mas pronto, é só isto. Não vou mais alongar. Tenham todos uma boa semana e vamos acompanhar esse regresso de Nuno. O que é que Nuno vai dizer, embora, como eu disse, não tenho nenhuma expectativa em relação ao que vem de Nuno Gomes de Avião, mas vamos ouvir e estaremos aqui para comentar tudo aquilo que falou e avaliando os prós e os contras. Até lá, uma boa semana e até a próxima ocasião. Muito obrigado pela atenção dispensada.